Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, então, como há um bom tempo prometido, iniciamos hoje com a nossa formação através das redes sociais. E como já foi anunciado no vídeo que nós divulgamos no dia de ontem, nós daremos início a esta formação utilizando o documento Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade, escrito, essa exortação escrita por Sua Santidade o Papa Francisco. E hoje vamos então, dando início a esse nosso caminho de formação, trabalhar o primeiro capítulo desta exortação. Recordando, quem quiser depois olhar na descrição do vídeo, lá está o link do site do Vaticano, onde vocês podem ter acesso ao texto na íntegra deste documento, desta exortação, até mesmo para poder nos acompanhar de uma maneira um pouco melhor. Então, inicialmente, antes ainda, na verdade, de entrar no primeiro capítulo, nos números 1 e 2, aqui um pequeno parêntese para ajudar na organização. Quando nós trabalhamos os documentos da igreja, já para você ir se habituando, quem não está acostumado, além de capítulos e subcapítulos, os documentos da igreja, eles são também divididos em números. Então sempre quando falar número 1, número 2, número 30, não é a página do documento, mas é um número específico daquele parágrafo. Isso ajuda a encontrar, porque se você não tiver a versão impressa como livro, você tiver pego na internet, mesmo que você modifique a configuração, você vai ter acesso ao número direto. Então, o número 1 e o número 2 são uma pequena introdução, não é? Onde o Papa Francisco começa citando um pequeno trecho, versículo 12 do capítulo 5 de São Mateus. Alegrai-vos e exultai, diz Jesus, a quantos são perseguidos ou humilhados por causa dele. Então, o Papa Francisco lembra, não é, uma das bem-aventuranças. O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados, não é? É justamente esta felicidade para a qual fomos criados que consiste a santidade. A santidade é o quê? Não é uma vida perfeitinha que cabe dentro de um esquema. A santidade é a vida a qual todos nós somos chamados a começar a viver aqui na terra e alcançar finalmente o dia que fomos, não é, conduzidos à glória por nosso Senhor. No número 2, então, o Papa coloca qual é o objetivo desta exortação. O meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser santo e irrepreensível na sua presença no amor. Então, o Papa deixa muito claro que ele não quer trazer aqui nada de novo. O chamado à santidade é algo que sempre esteve presente na igreja. Desde que Deus se revela ao homem lá na antiga aliança em Abraão, Deus revela que o homem é chamado à santidade. E esse chamado fica, é claro, muito mais latente, muito mais claro com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não é uma novidade. O que o Papa deseja é recordar que esse chamado à santidade, ele é para todos, não é? Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ser tentados a pensar
que apenas um ou outro seja chamado à santidade. E o Papa também quer salientar, não é, ou seja, tentar colocar como é possível viver esta santidade a qual todos nós somos chamados em nossos dias. Ou seja, os desafios que o mundo de hoje, que as situações, que as ideias, que as práticas do mundo de hoje colocam, né, como às vezes um empecilho, um desafio, uma dificuldade, mas também aquilo que nós podemos aproveitar do mundo de hoje para vivermos a nossa santidade. Então, é isso que o Papa deseja neste documento. No capítulo 1, o Santo Padre nomina este capítulo como a chamada à santidade. E o primeiro subtítulo é Os Santos que nos encorajam e acompanham. Então, o número 3 do documento, o Santo Padre recorda aqueles que são exemplos para nós, começando já com algumas figuras que estão na Sagrada Escritura, né? Ele cita inclusive a carta aos Hebreus, que menciona o exemplo de fé de Abraão, de Sara, de Moisés, de Gedeão e de vários outros personagens bíblicos, homens e mulheres que foram, ao seu modo, dentro da sua possibilidade, santos, não é? E que servem já como este exemplo que nos encorajam e nos acompanham. Então, ele chega a dizer, a sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas mesmo no meio das imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. Tanto estes personagens que eu mencionei aqui, que o Papa cita na exortação, como outros personagens, se nós formos olhar a vida deles, nós veremos que a vida não foi sempre perfeita. Pensemos, por exemplo, em São Pedro. Quantas vezes Pedro caiu? Quantas vezes Pedro, não é, fraquejou? Ele negou a nosso Senhor, não é? E, no entanto, ele, como aquele que é chamado também à santidade, correspondeu ao Senhor e é santo, não é? Então, compreender isso, quando nós olhamos para estes exemplos que nos encorajam e acompanham, compreender que eles não foram sempre santos, não é uma constante, mas há sempre um desejo, uma busca de se aperfeiçoar, uma busca de, na verdade, viver aquilo que Deus os pede. No número 2 vai nos dizer o Santo Padre, já vai nos recordar desta comunhão, né? Já que este capítulo começa falando dos santos que encorajam e acompanham, ele fala daquilo que na doutrina da igreja nós chamamos de comunhão dos santos ou a comunhão da igreja. Os santos que já chegaram à presença de Deus mantêm conosco laços de amor e comunhão. Podemos dizer que estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. Aqui é importante lembrarmos de um tópico da doutrina da igreja acerca da própria igreja. A igreja, ela é formada por 3 dimensões. A primeira dela é a igreja triunfante, a igreja que já está no céu, aqueles que já alcançaram a salvação. A igreja padecente, os nossos irmãos que já fizeram a sua Páscoa, a sua passagem, que foram salvos, porque não foram condenados, mas que ainda estão passando por uma purificação. É aquilo que nós comumente chamamos de purgatório. E também a terceira dimensão, a igreja que é militante, ou também chamada igreja peregrina, ou seja, trata-se de cada um de nós que estamos aqui neste mundo ainda caminhando rumo ao céu, rumo à vida eterna. E estas 3 dimensões, então, elas vivem uma comunhão, não é? Então, nós que somos igreja peregrina, pedimos a intercessão da igreja triunfante, dos santos, aqueles que já estão junto de Deus, não é? E ao mesmo tempo, nós que estamos aqui, rezamos por aqueles que precisam de oração para se purificar, ou seja, os nossos irmãos que ainda estão no purgatório, passando por esta etapa. Então, o Papa nos recorda muito bem esta questão
não é, da comunhão. Nós estamos então circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus, especialmente porque os santos, eles são a prova viva de que é possível viver o Evangelho. Eles já fizeram este caminho, não é? Então, nos aproximarmos dos santos é como nos aproximar de alguém que já fez aquela viagem, que já fez aquele caminho, que sabe como é que se faz, que sabe qual é o melhor modo, qual é o melhor jeito, e que, acima de tudo e principalmente, pode nos dizer: é difícil, mas é possível. Então, este é o exemplo dos santos que nós temos. Vamos andar um pouquinho mais, já passando para o número 6, um outro subtítulo já dentro deste primeiro capítulo. O Papa nos fala dos santos ao pé da porta, não é? Até aqui nós falamos destes santos que nos são conhecidos, né? Os santos canonizados, os santos que são honrados em nossos altares. Mas o Papa nos recorda que há uma multidão de santos, né, que são aqueles que estão no céu, que são aqueles que estão junto de Deus, mas que não são oficialmente reconhecidos, não é? Então, nos diz o Santo Padre: não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda a parte no santo povo fiel de Deus, porque aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os um povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente, não é? Então, esta comunhão da igreja, dos santos, daqueles que foram já salvos e estão junto de Deus, e por isso, como já mencionamos várias vezes, são santos. Logo mais à frente ainda, o Santo Padre, no número 7, nos diz: gosto de ver a santidade do povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia. Vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou por outras palavras, da classe mais próxima dos santos juntos de nós. Então, o Santo Padre recorda, não é, dessa santidade a qual todos nós somos chamados, na verdade, né? Porque eu creio que às vezes nos assuste falar de santidade, porque nós olhamos para estes homens e mulheres que são honrados em nossos altares e logo pensamos: mas eu não consigo, é muito difícil, é muito heroísmo. Mas na verdade a santidade, ela deve ser vivida ali onde nós estamos, no cotidiano da casa, da família, do trabalho e dos desafios, não é? Então, é aquilo que o Santo Padre vai chamar de uma santidade silenciosa, não é? Esses grandes santos, né, nós pensemos talvez em São Francisco de Assis, né, um homem que se tornou conhecido, um Santo Antônio, que era conhecido por ser um grande pregador e que já ainda em vida atraía muito as pessoas, não é? Mas e aquela santidade silenciosa? Aquela santidade de alguém que nós não ouvimos falar, mas que doa a sua vida dia a dia. É dessa santidade que o Santo Padre fala. E ele, para encerrar este ponto, ele faz uma citação de Santa Teresa Benedita da Cruz, que era a famosa filósofa Edith Stein, não é? Uma santa carmelita. E ela diz o seguinte: na noite mais escura surgem os maiores profetas e santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história, a saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos
decisivos da nossa vida pessoal, é algo que só conheceremos no dia em que tudo que está oculto for revelado. Não é? Então percebemos duas menções que Santa Teresa Benedita da Cruz faz aqui. Ela recorda algo que de fato sempre acontece. Sempre na história da humanidade, quando há alguma dificuldade, há algum declínio de valores, Deus suscita grandes santos. Né? Pensemos, como eu acabei de mencionar, em um São Domingos de Gusmão, pensemos em um São Francisco de Assis, pensemos em um Santo Inácio de Loyola, pensemos em uma Santa Teresa de Ávila, pensemos em uma Santa Teresa de Calcutá, pensemos em um São João Paulo II. São homens e mulheres suscitados para períodos em que a igreja, em que o mundo precisava. Mas ela recorda algo que é muito profundo e importante. A corrente mística da igreja, ela não vive desses altos e baixos, ou seja, da presença desses homens e mulheres que se destacam de vez em quando na história da igreja, mas ela permanece contínua justamente pela presença destes santos que vivem silenciosamente no anonimato e que por isso não são conhecidos. Não é? Estes são, como dizia então o Santo Padre, os santos ao pé da porta. Um pouco mais à frente, já no número 10, então o Santo Padre ele nos recorda que é o Senhor que chama, não é? Tudo isso é importante, mas o que eu quero recordar com esta exortação é sobretudo a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, a chamada que dirige também a ti: sede santos porque eu sou santo. Então até aqui, nestes primeiros 9 números, o Santo Padre nos recordou os exemplos desde a Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, aqueles que são conhecidos, mas também os santos que estão no anonimato, que não são conhecidos. Mas nos recordou como um exemplo. O que ele deseja mesmo é recordar que todos nós somos chamados a esta santidade. Por isso, o Santo Padre deixa muito claro, a chamada que dirige também a ti. Todos nós, eu e você, todos nós somos chamados a esta santidade. Essa santidade, ela é vivida cada um no seu caminho. Então, esse é um ponto que é muito importante que esclareçamos. Por quê? Porque muitas vezes, novamente olhando para estes homens e mulheres que são reconhecidos, que foram canonizados, que nós honramos nos altares, muitas vezes nós olhamos, são padres, são freiras, são religiosos, não é? Ou foram homens e mulheres que mesmo sendo leigos, pais e mães de família, se destacaram por algo assim muito heróico, muito diferente, que parece ao menos muito diferente daquilo que é a nossa vida, não é? Então nós pensamos assim, não, mas isso está muito distante da minha vida. Então, se eu não sou padre, se eu não sou freira, eu não posso ser santo. Se eu não me lanço de um modo profundo na missão, se eu não largo tudo, eu não posso ser santo. Não, não é isso. Cada um é chamado à santidade no seu caminho, né? Ali onde Deus o colocou. Então, se você é pai de família, se você é mãe de família, se você é o filho, se você é o jovem, se você é o trabalhador, independente de qual seja a sua profissão, se você, inclusive, está sofrendo, às vezes, pelo próprio desemprego, enfim, onde você está, onde você está vivendo, a situação que você está vivendo, você é chamado a viver a sua santidade ali, não é? Então, um pai de família, ele não se santifica querendo ser padre, assim como um padre não vai se santificar querendo ser um pai de família. O pai de família se santifica sendo pai, sendo esposo, a mãe sendo esposa, os filhos sendo bons filhos, não é? Então, esse ponto é muito importante que nós tenhamos muito claro. Diz o Santo Padre: todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira, a outros de outra, né? É claro que dentro de tudo isso, talvez um dos segredos, uma das coisas muito importantes
né? Os fiéis que frequentam aqui a paróquia vão recordar que o padre volta e meia vai a essa questão, é a vida sacramental, não é? Então, se você se sente chamado ao matrimônio, a constituir família, viva a vida sacramental. Procure viver, casar-se na igreja, não simplesmente por um evento social. Procure levar os seus filhos ao batismo, não simplesmente por um evento social, mas pela consciência da salvação. Procure a catequese, a primeira Eucaristia, a crisma. Procure ser cristão de vida sacramental, de confissão, de comunhão eucarística, ou seja, viver, não é, esta vida sacramental que alimenta o sacramento que você vive. Você é pai de família, você é casado, no matrimônio você vai se santificar. Então, procure viver aquilo que é próprio da vida sacramental, não é? Esse sentido é muito importante. E aqui, encerrando esta parte, o Santo Padre retorna aos exemplos, não é? E aqui nós poderíamos dizer que, de certo modo, o Papa Francisco dá uma alfinetada em uma corrente que está crescendo muito em nosso tempo, o feminismo, não é? A propósito de tais formas distintas, quero assinalar que também o gênio feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo, não é? Então, muitas vezes, o feminismo que nós ouvimos muitas vezes hoje e que diz defender a mulher, coloca como se a mulher não tivesse espaço na vida da igreja. E o Santo Padre aqui recorda que muitas mulheres foram, em períodos decisivos da história, importantes. Então ele cita a monja beneditina Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha de Lisieux, não é? Mas também reconhece e recorda tantas mulheres desconhecidas. E é bonito porque o Papa fala assim, né? Talvez até as nossas mães, não é? São santas que de algum modo, né, contribuíram para a igreja neste mundo. E mais um passo dado, o Papa agora no número 14 se dirige de um modo muito pessoal. Ele recorda que todos são chamados à santidade, mas agora a ti também, né? A você. Então diz o Santo Padre: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada pessoa se encontra. É aquilo que eu falei. Nós somos chamados a ser santos lá onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, nos ambientes de amizade, ou seja, onde nós estamos, não é? Então, ser santo não é fugir, não é, das nossas responsabilidades. Também não é estar 24 horas dentro da igreja, mas é ser santo lá onde nós estamos. Um pouco mais à frente, já no número 15, o Santo Padre nos recorda, nos ensina de que a igreja, ela tem os instrumentos, ela dispõe a nós os instrumentos necessários para vivermos essa santidade. Nos diz o Santo Padre: na igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. Então, aquilo que eu mencionava um pouquinho antes no nosso vídeo, na nossa formação, em relação a compreendermos que nós somos chamados a viver a vida sacramental. Os sacramentos são instrumentos, é na igreja que nós encontramos a condição necessária para viver esta santidade, não é? Então, termos muito claro isso, né? Vai dizer ainda Santo Padre: como uma noiva que se adorna de suas joias, o Senhor cumulou-a, a igreja, de dons como a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor, não é? Então estes exemplos que são muito claros, a palavra de Deus, os sacramentos, os lugares santos, os santuários, as próprias comunidades, o exemplo dos santos, e aí entra então essa belíssima tradição espiritual, inclusive, que nós desejamos explorar aqui, né? São meios, portanto,
de alcançar essa santidade. Então, se nosso Senhor ele nos chama à santidade, ele também nos deu os instrumentos para viver essa santidade. E estes instrumentos, insisto, como disse o Santo Padre, eles nos são dados através da Igreja, não é? Então todos nós somos chamados a dar um passo, sempre dar um passo a cada dia, compreendendo que essa santidade que vai se desenrolar no dia a dia, ao modo de cada um, na vida de cada um, através dos meios que a Igreja nos oferece, ela deve ser vivida de fato um pouquinho de cada vez, né? Ah, mas eu tenho aquele objetivo e é muito difícil de alcançar. Mas hoje você dá um passo, por mais pequeno, por mais humilde, por mais singelo que seja, mas é um passo a mais rumo à santidade. E já no final do número 17, o último parágrafo do número 17, nos diz o Santo Padre: a sua decisão foi viver o momento presente, cumulando-o de amor. Eis o modo como a concretizava. Aproveita as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. O Santo Padre aqui menciona o cardeal Francisco Xavier Vantoan, né? É um cardeal vietnamita que foi feito preso político pelo governo comunista de então, no Vietnã, e ele ficou durante muito tempo preso, inclusive muitas vezes na solitária, e ele ali como sacerdote, como bispo, né, procurava oferecer ao Senhor aquilo que ele podia. O que ele podia oferecer ao Senhor era aquilo. Ele não estava exercendo o seu pastoreio à frente da sua diocese, cuidando do seu povo, mas estava oferecendo ali. Então nós vemos que até nos momentos de provação, onde nós podemos nos sentir deslocados daquele chamado inicial, daquela vocação inicial, nós podemos viver a santidade ali. Esta missão, este chamado, esta santidade, ela deve ser vivida em Cristo. Então, já no próximo número 19, não é? O Santo Padre recorda que esta missão ela deve ser vivida em Cristo, não é? Então, logo já no número 19, ele encerra este número dizendo: cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar num momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Eu já junto aqui com o número 20, onde o Santo Padre recorda que essa santidade deve ser procurar viver a vida em Cristo. Tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que possamos viver nele e Ele viver em nós. Então, essa santidade ela é vivida em Cristo e é sobre alguns aspectos. Quando nós olhamos a vida dos santos que nos são conhecidas, nós veremos que na vida daquela mulher ou daquele homem se destaca alguns aspectos ou um aspecto do Evangelho, não é? Por quê? Porque o Evangelho é a revelação do próprio Deus que se faz homem. Então está muito longe do nosso alcance querer viver o Evangelho em sua plenitude, todo o Evangelho. É claro, nós corremos atrás, nós buscamos viver o máximo que nos é possível, mas sempre irá se destacar, sempre será uma virtude mais latente alguns aspectos do Evangelho. Ainda segue o Santo Padre nos recordando que, assim, cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Então, a santidade ela é vivida em Cristo, né? É dele que nos vem essa santidade como modelo, como graça, né? Nós vivemos nele e sempre se destacando algum aspecto. Então, quando nós olhamos a vida de um santo, como recordou o Santo Padre aqui, é como se o Espírito Santo extraísse uma característica especial de Cristo e nos mostrasse: olha, esta é uma característica, veja a vida deste santo, desta santa, é uma característica de Cristo que é possível ser vivida, é uma mensagem, não é? Eu vi
alguma vez, não me recordo aonde, qual é o autor, né, que dizia que os santos, eles são como que cartas que Deus envia ao mundo. Né? Então, é uma expressão assim, muito feliz, muito bonita, e que deve nos recordar, né, que nosso Senhor continua procurando nos resgatar e nos fazer santos, assim como Ele é santo. Nem tudo o que um santo diz é plenamente fiel ao Evangelho, nem tudo que faz é autêntico ou perfeito. Né? Então, embora estes homens e mulheres vivam às vezes de uma maneira heróica o Evangelho, nem tudo é perfeito. São homens limitados, são mulheres limitadas, não é? Mas nós somos chamados a olhar aquilo que nele se destaca como virtude. O que devemos contemplar é o conjunto da sua vida, o seu caminho inteiro de santificação, aquela figura que reflete algo de Jesus Cristo e que sobressai quando se consegue compor o sentido da totalidade da sua pessoa. Então, embora quando nós olhamos para a vida de um santo, de uma santa, nós vejamos alguns defeitos, aquilo faz parte da sua humanidade, não é? Às vezes de uma dificuldade, de um pecado, mas nós devemos reconhecer o santo pelo conjunto, especialmente por aquela força e aquela determinação. Agora, seguindo já, vamos praticamente encerrando este primeiro capítulo. O Santo Padre nos coloca, não é, dois aspectos também importantes. Aquilo que está na teologia, na verdade, de Santiago, né? De que a fé, ela deve ser traduzida em obras. Como eu dizia um pouquinho atrás, nós não podemos pensar que a santidade deva ser eu me recolher e estar na igreja 24 horas. Eu sou chamado a viver a santidade lá onde eu estou. Ou seja, são as minhas atitudes, são as minhas obras. É ser santo lá onde eu estou. Não é? Então, ser santo não é simplesmente me recolher do mundo, não querer ter contato, me isolar, procurar somente a quietude, somente a oração. Mas é ser exemplo, reflexo de Cristo para o mundo, não é? Mas, é claro, o Santo Padre também tenta deixar claro, isso no número 29, isso não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio diante de Deus. Então, na verdade, o Santo Padre, ele procura assim deixar bem claro que a santidade, ela exige a nossa presença no mundo, que ela seja traduzida em obras, em atos, mas também a necessidade desta quietude, deste recolhimento, deste silêncio em alguns momentos. O próprio Jesus vivia isso, não é? Ele pregava, ele curava, ele realizava sinais, mas em alguns momentos ele se recolhia para estar em oração com o Senhor, com Deus Pai, não é? Então, encerramos por aqui esta nossa primeira formação, este primeiro capítulo, e na próxima semana o aguardamos para darmos prosseguimento ao nosso estudo com o segundo capítulo desta riquíssima exortação apostólica de Sua Santidade, o Papa Francisco. Vamos então agora fazer a nossa oração final e recebermos juntos a bênção de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, e de São José, seu castíssimo esposo e patrono universal da Igreja, abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa semana.